Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo para mais uma reflexão. É uma reflexão assim, nada a ver, que a gente vai nadar num conceito que é bem genérico para cada um, bem pessoal, mas que dentro de áreas profissionais e dentro de você mesmo sofre várias expressões lógicas. E aí ajuda a fazer compressão ou descompressão em muitas razões na vida. Hoje a gente vai falar de operações, e aí a gente tem vários tipos de operações, né, nos nossos dias a dias. E eu vou dar um exemplo no final, realizando operações em quadrinhos, nas leituras em quadrinhos, mas, eu vou precisar de demonstrar para vocês anterior a chegar a esse ponto, algumas questões relacionadas à parte que eu vou explicar. Eh, e então vai pegando seu café, o seu chá e se acomode aí para você ficar à vontade. Então dentro de um monte de operações e trabalhos que os homens realizam, eles sempre operam para chegar em um acordo, dentro do conjunto, sendo um acordo no singular, no pessoal, ou num acordo no público ou no geral, no plural. Então, dentro disso, conhecendo esses sentidos, trouxe aqui um exemplo de trabalho editorial. E, e o resultado desse trabalho, que comunica, né, uma operação. Por exemplo, a gente tem um livro de radiologia, técnicas básicas de bolso. Então, todo o trabalho performático da editora quer gerar um resultado, e esse resultado quer comunicar em nós. Isso é para tudo. Então, é, como são técnicas de bolso, o livro, essa parte de bolso, no próprio título está falando a dimensão, que é um livro menor, um livro que cabe na palma da mão. Como é da área radiológica e é para técnicos, tem uma cor preta por trás da imagem que referencia o que vai ter na obra, né? A gente tem uma imagem de, uma, de um corpo, né? Do esqueleto anatômico, e ela evidencia o que vai estar na obra, e o preto ela enegrece o fundo, dando uma certa razão de respeito, né? Obrigando essa qualificação. E aí a gente olha para o lado, tem uma certa organização por tópicos, e aqui tem falando sobre a obra, assim, resumidamente. Então é um livro assim que comunica isso, né? Antes de mais nada, a primeira impressão é essa. Depois a pessoa vai ver e vai ter o contato com a forma como que o autor utiliza matematicamente essas coisas, razões. Então você viu que veio um tanto de conjuntos que foi sendo operado por mim para descrever aquilo que vai me causar um certo efeito. E para cada uma pessoa vai existir um efeito. Por exemplo, a Bíblia. Geralmente é um livro de muito respeito, né? Então você tem um fundo todo mais, cor mais forte e um título, né? Uma tipografia assim mais que fala simplesmente, ó, é a Bíblia, sabe? E geralmente ele tem uma estrutura mais rígida, né? Mais firme. Já, agora você pega um livro em quadrinhos, a pessoal trabalha editorialmente com mais, trabalhando mais a geometria dos contrastes, né?
E aí a gente tem as cores, aonde e como a fonte vai ficar, se ela vai sofrer uma angulação X, né? Qual vai ser a imagem que vai referenciar todas as outras imagens, né? Que vão contar a obra. Qual cor que vai ser a capa, né? Qual tipo de papel? Tem toda uma lógica, né? E isso é uma forma de operação. E então, basicamente é isso, né? A gente tem vários tipos, né? Eu poderia pegar uma revista diferente. Você tem, só que tem todas as formas de operar também, né? A imagem que escolhe para poder chamar a atenção do público, tudo que a editora quer passar. Bom, mas e por que isso tudo, pessoal? Por que essa importância toda, essa relevância toda? Esse é o poder da organização, né? Você tem a matéria e todos esses livros basicamente são formados da mesma matéria. Papel, tinta, e o que diferencia elas é o conhecimento, né? O conhecimento que está ali proposto para ser arrecadado. Conhecimentos que foram transformados do material para o imaterial. E como você, da mesma forma, tem ferramentas para poder transformar as matérias, você tem ferramentas para transformar as imaterialidades. E o consumo e a sensibilidade com o consumo ajuda muito isso. Você também tem o ritmo de trabalhar. E dependendo desse ritmo, do tempo de trabalho, da forma como você se impõe e se importa, também tem essas mudanças no resultado final. Então, sem mais demoras, agora a gente pode passar e depois eu vou usar esse conteúdo mais para frente. Vou compartilhar a tela. Bom, aí você já deve estar sendo aparecido para vocês. Hoje a gente vai falar de operações, como dito antes, operações, e o mundo das transações. Por que transações descobertas? Né? Porque é, tem muitas coisas que estão cobertas no descoberto. Né? No que a gente descobre diariamente, muitas coisas estão cobertas. E a partir do momento que a gente vai operando, a gente vai descobrindo coisas que a gente não havia descoberto. Às vezes em coisas que estão debaixo da nossa visão, mas a gente não dá atenção. Às vezes coisas que estão mais longe e a gente, por estar mais longe, a gente muda o ritmo de trabalho com elas e aí acaba descobrindo coisas e ritmos diferentes. A gente tem uma série de porquê e formas de por que acontece as descobertas em devidos tempos, né? E então dentro desse mundo, a gente tem várias dimensões. Dimensões o quê? Dimensões de trabalhar as nossas sensibilidades. Então, dentro desse conhecimento com a nossa dinâmica no mundo, nós recolhemos dessas experiências
ritmos de trabalho, ritmos de manusear ferramentas, a partir das descobertas que já temos na nossa memória e a quais preconizamos ter a partir das observações e das comparações. Claro que de uma forma harmônica, né? Sem prejuízo. Algumas vezes você vai ter prejuízo e vai aprender com esses prejuízos, né? Esses erros. A estrutura da matéria e seus encaixes são observados de pontos questionados. Quais são os seus? Então, você já tem um conjunto de pontos, né, para fazer esses trabalhos, essas ferramentas, ferramentar o material e o material que existe e que você tem a possibilidade, né? E dentro deles tem vários pontos que significam a memória sensitiva e constrói e te amparam na memória sensitiva. A partir desses questionamentos, você descobre os seus pontos. Dentro das linhas e seus escritos por pontos, temos os desvios. Quais são os seus? É, então, vamos supor que a gente tem uma linha reta. Essa linha reta pode ser você em função de alguma coisa, procurando algum X. Então, vamos supor que esse X está aqui. Se não tiver um ponto aqui indicando para você mudar a sua direção, você vai chegar nesse X. E aí talvez vai sofrer um monte de operações aqui até você chegar nesse X aqui, que é o X que você quer. Às vezes é importante passar por esses X para não passar por outro X no meio dos caminhos. Mas bom mesmo seria você encontrar os pontos certos que vão te ajudar a fazer o desvio para chegar de uma vez nesse X e ter mais tempo de contemplação nesse X. E esse X pode ser o quê? O ritmo de leitura, o entendimento de um autor, pode ser um emprego que você preconiza, né? Ou um conhecimento que você precisa para poder se dar melhor em coisas que você vai precisar, né? Relações interpessoais, por exemplo. Então, os pontos são importantes, entendeu? Dentro desses pontos, é, nós devemos perguntar: eu estou com um ponto certo? Esse ponto está me desapontando ou está me apontando? Como eu julgo se esse ponto está ao meu favor ou contra mim, né? Nas dimensões que mencionamos saber, existem sabidos e saberentes. A depender da contente vaga que ocupa o ponto que desculpe encaixar menção ao conjunto. Então, quando a gente fala que sabe alguma coisa, dessa coisa que a gente sabe, existem as pessoas que sabem e as pessoas que buscam saber a partir da aderência, né? Do quanto aderente você se encontra. Ou até mesmo nós mesmos acabamos fazendo esse trabalho. Isso vai depender de várias ocupações de pontos que se situam nessa vaga. E fazem uma menção no produto, no conjunto de valores de pontos decupado, né?
como se o quanto mais você dedica em fazer as pontuações de uma observação, mais você se encontra mapeando e entendendo qual que é a melhor forma de trabalhar e retirar daquela natureza, daquele material, é, é, um aproveitamento de pontos que vão te, depois, a partir desses pontos e dessas memórias de pontuação, te deixar mais à frente do que outras pessoas na relação de trabalhar esse material. Esse conhecimento é muito importante, pessoal. E isso tudo vai fazer com que você se diferencie de outros operários, né? Na vida, todos nós somos operários em várias coisas, inclusive em nós mesmos. Retratando a elegante eligir de ser velador. Então, é, todos esses pontos, eles vão gerar um retrato. E nesse retrato, ele vai ficar na sua memória e para você aproveitar esse retrato, né? Ter dessa experiência um aproveitamento, você vai precisar de retratar a partir de unir elementos semelhantes. E, e nesse reunir de elementos semelhantes, a gente tem várias formas de unir. E isso vai eleger esse retrato dentre vários outros retratos para te ajudar a trabalhar com outro retrato a ser velejado, a ser trabalhado para ver valor. E aí, dessa experiência, isso vai te ajudar a velejar a partir dessas eleições de pontos, né? Esses pontos, eles não são apenas pontos, eles têm várias funções sensitivas de encaixe. Então, quando você se depara com um desses pontos, mais uma vez, você já prediz se vai chocar com ele para pegar dele uma curva, para ele te ajudar a fazer uma curva na sua vida, ou vai passar perto dele para ele te ajudar a desviar um pouquinho, ou vai passar longe para ele nem fazer nada com você. Você entendeu? Então, esse ponto pode ser alguma pessoa na rua, pode ser alguma vitrine, e aí pode ser várias coisas no seu dia a dia. E como operar essas coisas para que você esteja melhor? Fazendo as eleições dos pontos, sendo corajoso para dizer sim ou não nesse retratar, nesse ir e vir. E aí você vai se tornando velador a partir dessa elegante forma de operar. A eleição material das transformações, né, a matéria se transforma e aí ela sofre uma reeleição na colocação material das suas experiências, justificam encaixes e esses encaixes, né, essas aderências, geram certezas que nos fazem chutar esses pontos por aí, né? Nos fazem nos relacionar com esses pontos por aí. E aí, quanto mais você tem a previsibilidade do que esses chutes
vão fazer com a bola, do que esses pontos vão fazer com a sua operação, o seu resultado final, mas você vai sabendo chutar essas bolas da sua operação, das suas certezas, das suas justificativas de ser você. Da agricultura, retiramos o retrato para passar adiante esse sequestro de vida. Na agricultura, a gente sequestra e trabalha o sequestrar de alimentos das vidas da natureza. Nós trabalhamos com plantações, e dessas plantações a gente tem os pontos, né? Os pontos lá na plantação são a hora de colher, a hora de regar, se está na hora certa de tirar o pé e plantar outro, há quanto tempo. Então, que horas é a hora certa de colher o peixe, né? Colher o peixe, né? Pescar. Será que vale a pena pescar um peixe novo ou esperar ele amadurecer? E isso tudo vai firmando em nós, tudo isso vai nos pontuando e nos vai ensinando e nos divertindo nesse processo de viver, de se afirmar frente a essas colheidas, né? Ser melhor colher assim. Aqui, ó, entre os pontos destacados da hora que afirma ser melhor colher. Então, qual que vai ser a hora que vai ser melhor colher desse ponto que nós temos? Então, de repente, uma deflexão lá na sua operação sináptica é apontada a partir de um ponto que você tem, tangente de uma memória. Então, tem uma memória constritiva que ela faz assim, faz chegar um sangue e disparar várias outras memórias aqui nesse encadeamento de pontos sanguíneos, e aí você vai se tornando profissional. É simples assim, vai retratando esse profissional que vai te tornar elegante e vai te velar nessa dor de existir, né? Que pode ser muito bem operada diariamente. Então. Colhermos e dessa acolhida operamos e comparamos essas operações até descrevê-las pelo complexo da impressão que impressiona em remissão de desejo de alugar. Ó, a gente colhe e aí a gente colhe vários desses pontos, né? Vamos supor. E desses pontos acolhidos, né, nós operamos e comparamos essas operações, esses resultados, até descrevê-las pelo complexo da impressão que impressiona. Então, a próprio descrever é uma operação. Você tem várias formas de operar. Você não precisa de ser nenhum matemático para poder operar esses números, né? A sua própria sensibilidade e cognição são a matemática que, que não está no plano físico e no plano imaterial, né? Mas sim no plano material em você. É, e aí, nesse complexo de memória, de impressões de pontos que te impressionaram, você faz a remissão e dessa remissão você encontra o desejo de alugar, ser assertivo, confiar nessa, nesse aluguel, nesse contrato fisiológico, vamos dizer assim. Então, isso aqui é como se fosse uma aceitação mesmo.
né? Você aceita morar nesse lugar? Você faz o contrato. Você aceita desse ponto que você teve acolher alguma memória preditiva ou às vezes até trabalhar ele depois? E os ângulos que nele se encontram a partir das suas ações e reações com ele? Seu trabalho matemático, instrumental, com a elegância comemos nós mesmos na ascensão do pavio que desculpa a ascensão. O que que seria esse comer nós mesmos? Nós nos autodigerimos para poder fazer essas mudanças desses pontos que encontram em nós. Então, se tem algum ponto de alguma memória que é um trauma, e aí ela fez uma marca, e sempre quando você vai lidar com tal material, essa marca deflete em tal ângulo, e você quer mudar essa deflexão, ou às vezes você não quer nem que deflita, você pega, na hora que chegar no momento que você afirma nessa verdade uma compressão, você busca a partir das amarras que tem nessa compressão, né, nesse entendimento, nos elementos cognitivos que te fazem comprimir, tirar essas amarras e descomprimir. Às vezes precisa amarrar mais, aí você amarra mais e opera lá nessa deflexão, nessa impressão de velar tal matéria. E aí, assim, você lidar com os traumas de uma forma é, de uma forma que se diz assim, você deve encarar os seus medos, né? Então é mais ou menos isso. Os medos da gente são os elementos principais dessa memória. Eles fazem demarcações de, de, de contrastes. Por exemplo, sem medo é assim, com medo é assim. Aí, vamos supor, se você tem muito medo aqui, você faz um negócio para baixo e aí depois vai para cima assim. É a mesma coisa de corda. Só que viu a mudança que fez? Agora imagine isso na tubulação sanguínea ou lá na sua sinapse. É como se você estivesse escrevendo o caminho que você sempre vai dizer que no final vai chegar em não. Vai chegar no não, entendeu? Você é como se aqui fosse um caminho e aí aqui você fala sim e aqui não. E aqui você tem um cinzão, aí esse cinzão constringe aqui, ó, e aqui tem maior pressão e aí aqui você vem e fala um não e aí no final das contas você chega num não, sempre. Para você não chegar mais nesse não em alguma coisa, você tem que cortar esses sims ou esses não desse elemento que te causa cognitivamente uma repúdia a certa coisa, sabe? Uma, um resultado da operação que fala, não, isso não é bom para mim, tá? É mais ou menos assim que a operação trabalha. E aí você come a si mesmo, come esses pontos, né? Come essas amarras, esses sims, esses não. Sabe quando você desobedece uma mãe? É como se você comesse um ponto que ela demarcou na sua instrução lógica de memória para com as informações que ela dá. A mesma coisa resolvendo uma operação matemática. Às vezes você come um sinal e aí o resultado sai diferente. Na vida é a mesma coisa. Às vezes você come um pequeno detalhe e aí esse detalhe faz diferença no final depois.
E aí, aqui, ó, na ascensão desse pavio, dessa chama, dessa vela aqui, ó, que é o resultado do fogo, você tem um diferencial por conta dessa, dessa marca, né, que tem em você, nessa compressão. Mas isso é o que torna a gente diferente, que torna pessoas muito mais qualificadas do que outras para trabalhar em certas áreas. A gente vai ver isso mais para frente. Conjunto dos trabalhos de pontos. Então, a gente já falou que a gente tem esse ponto pode ser qualquer coisa, e esse ponto, ele é um operador lógico em nós. Então, ele, na imaterialidade, ele se torna material por fazer mudanças fisiológicas na gente. Esse ponto pode ser um comprimido, e aí esse comprimido, ele pode receber tal nome, né? Ah, você tem um desapontamento aqui. Então você precisa de ingerir esse comprimido, esse desapontamento e dissolver ele no seu organismo para tentar nesse tempo de dissolução, nessa atividade, transformar essa dissolução em um resultado positivo no final e não negativo. Então isso aqui é resolver numa equação, né? Se tratar é resolver equações dentro dessa analogia que eu apresento para vocês, né? Então, a gente tem esses conjuntos de trabalhos de pontos. Tem muitas pessoas profissionais que conseguem fazer isso só lendo mesmo, lendo palavras. Tem pessoas que conseguem fazer isso fazendo atividades físicas, outras cozinhando, outras tocando instrumentos musicais, outras pintando, outras observando, sentado na beira da praça, né? E agora tem pessoas que é, têm, têm dificuldade de acreditar que estão fazendo isso, né? Elas têm uma certa qualificação para duvidar do que fazem e desse experimentalismo, e aí buscam se ocupar nesse confronto. E aí gera uma força contrária a essa natureza nossa. E aí nessa força contrária gera uma onda. Ó, um vai para cima, outro vai para baixo. Em vez de fazer assim, né, tal, né, um ponto, faz essa onda, né? E aí nessa onda a gente muda, a causa uma depressão, uma mudança nas correntezas dos nossos olhares, né? E a maioria das pessoas brigam por isso para ganharem atenção. Não esperem que da natureza e do naturalismo a atenção nas chegue. Elas querem uma atenção mais compressa, porque são comprimidas a partir de propagandas, de interesses que são bastante pessoais. E aí é aquela coisa. É, as pessoas são cheias de cargas de interesse, né? Nós temos várias cargas de interesse e essas cargas nos desapontam. Para não nos apontar em certos momentos, a gente arruma alguma forma de tirar elas, né, da gente, ou cancelar elas. Ou mostrar ou fingir que elas não estão ali, quando elas estão ali. E aí esse fingir, essas coisas, deixa as pessoas em outros estados e estressando outras regiões cerebelares, outras regiões de si mesmo. É, o que, o que gera um trabalho excessivo na organização
fisiológica da pessoa e pode gerar problemas depois, futuros, porque a pessoa ela acaba se alimentando dessas reações que disparam na pessoa, né? Sem os pontos certos, sem as amarras certas, as pessoas elas acabam fazendo coisas, né? Que não são julgadas boas para o próprio organismo, né? Ou até mesmo a sociedade. Então, a gente tem os pecados, e os pecados são deculpadores desse evento. E aí a gente tem vários tipos de visualização dessas inimizades com esses pontos. E aí depois as pessoas elas falam assim, eu tô na fossa, eu tô no fundo do poço, mas não é, a questão é que você está enforcando certos pontos, né, para tentar extrair sentimentos deles. E, e sendo que você tem que se desamarrar, desvencilhar desses pontos, para poder chegar em outros pontos, resolvendo as equações, operando. Temos os nós e deles os pontos que derivam essa linha. Então, a gente é uma linha. E então nós temos os nós. Nós temos uma linha de raciocínio. Né? Aqui a gente está lendo, aí aqui a gente tem uma frase. E essa frase tem uma expressão. Ó. A expressão dela é chegar assim. Só que aí você está lendo a frase. Só que aí você gerou um ponto aqui, ó. E aí ficou nesse ponto aqui e um ponto aqui. E aí você fechou ela aqui assim, ó. Aí olha você aqui em relação a esse aqui. Para a mesma frase. Consegue ver? Essa seria o. Então, existe uma certa de escala de entendimento para toda frase. E aí o autor ele quis gerar essa imagem que está para o autor. Para você tá assim, para outra pessoa pode estar mais perto ou mais longe do entendimento. Cara. Aqui ela está angulada, aqui ela não está tão angulada, mas aqui está mais perto, entendeu? Então esse aqui é um ponto, esse aqui é um ponto e esse aqui é um ponto. E aí essa pessoa, ela vai para ela se aproximar do leitor, ela vai trabalhando do autor, né, da imagem, da expressão mais coerente com o que o autor quer. Vamos supor que o autor é Deus, o autor é, sei lá, uma relação que ela tem, ou que teve, que está fazendo um reestudo, ou é um cachorro, sei lá, ou é a si próprio, né? E o seu autoconhecimento, o seu engajamento em certas coisas. E aí, às vezes, ela está com essa aqui, ó. E ela quer conquistar isso aqui. A verdade nela é essa. Só que para ela está sempre conseguindo esse aqui, está difícil. Ela acaba assumindo que não quer mais essa. Só que no fundo ela quer. No fundo ela quer chegar aqui. Mas como ela se chega a ver-se difícil, né? Ela vai se contentando com isso e aí isso vai levando ela, pode levar ela cada vez a mais perto de chegar nesse resultado aqui ou cada vez mais longe. A verdade é que ela nunca vai chegar. Ela nunca vai chegar nesse. Mas a graça é ela achar que vai chegar, entendeu? Ou ela, essa é a graça de viver, achar que você vai chegar no resultado do autor. Mas quando você acha que chegou, o autor já está em outro lugar, porque né, isso é só uma síndrome isso é como se fosse uma síndrome de uma certeza, né? Eu tenho a certeza existe. Não existe certeza. A certeza é improvável.
A probabilidade de alguma coisa ser certeza já é incerta, sabe? Porque a gente tem o fator vida e a gente sabe que a gente está todo tempo transformando. Tem o sol, tem os elementos das forças naturais. A gente não é estacionado, né? Em nenhum momento. Até as coisas que estão estacionadas estão sofrendo corrosões naturais. Então, dentro desse entendimento, né, a gente basta que a gente acredite que está evoluindo para fazer os sims, né? Então, vamos supor que isso aqui sumiu. Então, digamos que você cancele o seu referencial. Você tem um referencial e aí você fala assim, não, esse não é o meu referencial. O meu referencial sou eu mesmo. E eu sou o meu referencial. E as minhas sensações são o meu referencial. Eu não vou me ocupar buscando me tornar esse referencial, porque eu sou um referencial e eu nunca vou conseguir me tornar esse referencial. Não adianta eu tomar o medicamento X ou fazer tal X coisa. O que adianta é eu me escutar e me trabalhar conforme as minhas predileções, né? E então, o que seria esse referencial? Esse referencial pode existir? Pode. Só que esse referencial vai ser você mesmo, né? Agora o referencial vai ser eu, só que eu é positivo. Se eu estava positivo aqui, ótimo, continuei positivo aqui. Às vezes você pode até achar que está mais positivo, mas positivo é um sinal, entendeu? Não tem mais nem menos. Mais, nem menos, menos. É mais. Você continua positivo, ótimo, perfeito. Se você era negativo e tornou positivo, melhor ainda, entendeu? E esse é o seu referencial. Se você se preservou, nossa, excelente. Se você não precisou de ir no médico ou de fazer as coisas, ou você foi e estava tudo bem, ótimo, bom que você está bem, né? E esse é o importante, esse é o referencial para qualquer coisa. Não existe nada, nem nenhum conhecimento que paga isso, né? Então, as operações, os trabalhos com ponto, esses pontos, referem-se a isso. Temos os nós e deles os pontos que derivam essa linha. Dar-se assim um raciocínio e dele se interage a harmonia. Então, se você conseguir, nesses nós da vida, continuar gerando harmonia a partir desses raciocínios, é excelente, porque você sempre vai estar esquecendo algum sinal, sempre vai, né, vai falhar alguma, em algum momento. E se no final você continuar conseguindo gerar harmonia, é excelente. Os pontos que frequentam essa competência trabalham com as ferramentas contravencionadas pela pressão expedida. Então, a gente tem a impressão do mais, a impressão do menos, a impressão da multiplicação, a impressão da divisão, e hoje em dia a gente conhece mais outras impressões, a impressão do limite, da derivada, da integral, entre outras impressões, né, as frações, as estatísticas, e todas essas impressões, né, esses trabalhos, a partir dessas sinalizações, fazem um eixo cognitivo em nós mesmos. E aí, se você se alimenta do resultado dessa operação, a sua cognição vai sempre predilezer
algum resultado. E aí, para a sua atividade chegar a ter até esse estado, você vai ter sempre que seu corpo vai ter sempre que admitir que a operação, causou tal efeito. Só que, às vezes, essa operação, ela não consegue causar o mesmo efeito. E aí, né, nessas somatórias de efeitos operacionais, muitos seres humanos buscam, eh, afetuar de várias outras coisas para ajudar na somatória desses efeitos. E aí tem as pessoas que compram coisas, as pessoas que leiam coisas, as pessoas que fumam coisas, as pessoas que xingam as coisas. Tudo isso é manivela, é movimento para a pessoa, dentro dessas operações, se encontrarem esse ritmo delas, nesse dia a dia delas, porque elas sempre se encontram, na mesma estação, né? A maioria do tempo elas dormem na mesma cama, com os mesmos personagens, na mesma casa, né? Na mesma geometria de vida. Então, para ela continuar na atividade, essa pessoa levantou e tal, na atividade, ela busca vários pontos. Um instrumento muito bom para esses pontos é a oração. Por isso ela é a que mais se recomenda. É melhor você rezar do que tomar remédio, né, cá para nós. Só que algumas pessoas não acham isso dentro desse encontro, dessa atividade. E aí a gente tem as receitas diferentes, os ingredientes diferentes, as pessoas na rua que diferenciam e ajudam, de certa maneira, a pessoa a voltar a essa atividade. Só que tem pessoas que, nesse trabalho desses conjuntos de pontos e nessa operação, elas acabam sempre dependendo de encontrar estados, né, assim, muito diferentes das outras. E aí esses estados geralmente são batizados, né? Eles recebem um batismo. E aí, quando a pessoa se sai a partir desse estado, esse espelho desse estado, né? O espelho dessa pessoa aqui, nesse estado, tá com batismo, e aí, sem se perceber, ela vai sendo operada pelos inimigos desse batismo, porque ela é um risco de acidente. Essa pessoa, às vezes, é muito ácida, muito básica na, na, na cosmopolita sensação que decai sobre essa atividade. E quando a pessoa é velada assim, não recebe a atenção que ela preconizava, ela se sente mal. É, por mais que ela seja assim, ela se sente mal. Tem algumas pessoas que insistem, né? Ah, eu vou ser diferentão, eu vou ser diferentão, isso aqui, insistem e acabam conseguindo serem essas pessoas diferentes. É claro, com os seus sofrimentos pessoais, né? Agora tem pessoas que não, tem pessoas que aprendem com essas debatidas e acabam tentando ser o mais normal possível dentro dos conjuntos das avaliações desses pontos, né, dessas operações. E o que são? O encaixe significa segurança, né? Então, se a pessoa ela é uma pessoa que encaixa mais, ela se sente mais segura. E nessa segura, ela se sente capaz de realizar operações de quebras de limites
porque ela se sente segura nesse encaixe. E o que seria quebra de limites? Depende da situação e do evento, né? Crianças, elas quebram muito o limite, mas elas se sentem muito seguras, porque elas têm sempre os pais, pessoas mais maduras que elas, e elas não assumem a maior parte do tempo as responsabilidades. Então, essa segurança significa propagar, se propagar, né, ser uma estrela e tal, ou ser uma pessoa que propaga a atividade. Tem muita atividade dela no meio. E propagar significa chegar. Chegar. Se eu propago, se o Sol propaga, o Sol chega na Terra e permite a gente a visualização de elementos que são iluminados pelo Sol. Se eu estou com uma atividade, eu propago ela. E essa propagação nos ajuda a chegar, mas chegar aonde? Quem quer nos receber? Aonde der, aonde o ângulo precisar. E se a gente deve, né? Se a gente deve chegar em alguém, a gente deve por quê? Qual que é o motivo dessa, né, dessa ocupação? Por que a gente precisa chegar nisso? Então, tem vários batismos simples para resolver essa equação, mas vai da pessoa e da atividade que ela quer encontrar nela, né? Então, aí a pessoa ela acaba minerando, né, o próprio ser, fazendo essas comidas de pontos, para poder ver o quão seguro está, o quanto pode sair do limite, e se realmente ela deve, né? Eu devo, mas eu não lembro se eu devo propagar a minha energia com essa significação para você. Então, eu preciso de mais, né, mais elemento que comprove isso, né? Então, aí ela vai trabalhando as receitas. Esse é um conhecimento muito interessante, pessoal. Mais para frente a gente pode trabalhar ele em outro complexo de visualização. Qualquer semelhança é coincidir a forma da sentença. Eu trouxe esse exemplo de instrumentos de cordas, mas a gente está falando de percussão mesmo, sabe? Porque a percussão ela gera já um diferencial de pontos, porque são as batidas que propagam a energia mecânica dentro de um elemento, de paredes que vão ajudar a ressoar essa energia com diferenciais. Então, esses são os pontos que nos permitem ser mais inteligentes que outros seres vivos na nossa procura em destacar o que é inteligência, né? Então, para nós seres de hoje, inteligência é apertar os pontos certos, né? Mas quem falou que existe ponto certo a ser apertado, né? Então, dentro dessa inteligência, eu assumiria para falar que a gente sempre busca apertar os pontos certos, que nos volta que nos leva a estar na atividade que a gente nos reconhece seguro, né? A segurança é o ditador. A segurança, né? Segurança é a ditador. A ditador. E ditador é você apertar a partir desses pontos os dígitos, né, que vão percutir e vão chegar a partir das vibrações e desse contato vai intimar a pessoa
a trabalhar nesses pontos, como a gente falou mais no começo dos slides da apresentação, que aí a gente tem esses pontos e muitas vezes a gente precisa de trabalhar esses pontos, refinar esses pontos, né? Fazer a interpretação desses pontos para seguir em outros pontos. Ou a gente já vai direto, né? A partir da segurança e do manuseio. Então, tem várias formas de você operar, né, nesses percursos de você mesmo, né, desse seu entendimento. O ser humano, ele dentro desse conhecimento de percussão, ele, a partir da semelhança, ele trouxe das formas certos instrumentos, eles dentro da sua colocação, eles mimetizam órgãos humanos. O que seria isso? Seriam cavidades do seu corpo em que a energia passa e ela consegue movimentar. Então a gente tem vários músculos e aí como a energia vibraria, né, e trabalharia nesse músculo. Então a gente pega um retrato desse músculo e faz certo instrumento para poder fazer um ressoar ne- ne- nessa, nessa área, né? Nessa área delimitada pelos encaixes que a gente vê. E aí a gente acaba gerando uma certa inteligência em relação aos pontos que se devem que se devem serem administrados, né? Nesses pontos a gente vai fazer compressão. Por exemplo, a gente tem um vaso e nesse vaso a gente tem como se ele fosse um círculo. Então, para mim amarrar esse círculo e as várias áreas dele, tem infinitos pontos. E tem infinitas formas de eu fazer amarrar esse ponto, que seria apertar nessas cordas, né? E aí, quais que seriam as melhores? Né? Se eu amarrar isso com esses, eu vou transformar quase que essa área em um quadrado. Né? Eu vou amarrar e vou vestir o retângulo que passa sangue num quadrado. Então eu vou afunilar esse, essa, né, como que fala? Esse, não, esse círculo. E aí eu vou transformar ele num quadrado. Dependendo das amarras e a passagem vai se estreitando, ou ela pode se alongar, né? Esticar o mais possível. E aí a percepção, a sensibilização e a operação muda, sabe? A partir dessas costuras. Isso eu acho muito interessante, porque essa costura reflete no instrumento e na percussão da energia que passa nele. A gente tem instrumentos sensitíveis, né? E aí, a partir de vasoconstrições ou vasos relaxamentos, essa energia passa por nós, por esses organismos sensitivos, e aí elas percutem diferente. Então, o que para pessoas é traduzido como um sinal de medo, um sinal de. Para outras é um sinal de alegria. E aí a gente passa a conhecer, né, esses diferenciais a partir dessas operações. Inclusive, quando a gente quer conduzir, né, energia para alguém que a gente gosta bastante, ou a gente quer que essa pessoa goste da gente, como a gente gosta dela, e aí
E para trabalhar isso, a gente busca até no fim do mundo melhores formas de fazer essas operações, né? Não tem limite. E aí, dentro desses conhecimentos, a gente vai buscando. Só que, sei lá, é muito imprevisível. Você pode ser mestre na percussão, ter certezas, mas essas certezas nunca vão serem satisfeitas. Nós estamos sempre buscando duvidar das certezas que temos, por causa da insatisfação constante, né? A gente vai e emenda uma coisa na outra e gera segurança nessas emendas. O ser humano, ele ele é esses pontos que desacordam ele, se a, por exemplo, amarra ele nisso, 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 nisso. E aí ele vai se sentindo seguro, né? Seguro. E aí ele constrói para ele mesmo uma roda, né? Ah, eu rodo assim. Aí às vezes desgasta aqui, aí, por exemplo, aí sofre esse desgaste na roda. Então ele já não está rodando tão benzinho. E aí o que ele precisa de fazer? Ele precisa de descosturar aqui e operar para poder amarrar esse ponto dele aqui mais distante e melhorar essa roda. Esses somos nós. E assim a gente vai crescendo nessas camadas e formando árvores. Você consegue perceber que disso aqui, ó, desse ser humano, dessa célula, desse si e dessas amarras, a gente consegue chegar nisso daqui, ó, mimetizar isso, né, também. E aí aqui a gente tem o tempo e as molas do tempo. As molas do tempo. E aí dessas molas a gente gera molinhas novas, né? A partir desse evento aqui. E aí essas molinhas novas vão continuando a vida, se perpetuando. Aí nós somos enterrados. Eis o Abner de algum dia aqui. Viu? E aqui, eis o Abner que fica para sempre. Esse gráfico diário aqui. E aí, se alguma coisa está errada com essa roda, né? Aí às vezes vai precisar de operar e tal. Interessante, né? Os picos são roupas que acenam e minax de uma onda. ONDA. Então, o que são os picos, né? A gente tem essas ondas aqui, ó. Beleza. A apicultora é quem mexe com a abelha, viu, pessoal? Com enxame, sabe? Então a gente tem. Então, o pico ele é formado aqui, ó. Isso aqui a gente vai ter um contraste, né? Dependendo de como a onda está propagando, aqui pode ser mais, aqui pode ser menos, aqui pode ser menos, aqui pode ser menos, e aqui pode ser mais. Depende de onde a onda está subindo, por onde que ela está propagando. É... Então, você vê que tem um X aqui, né? Ligando os pontos. E aí aqui a gente tem uma tubulação. Parece alguém correndo. Mas é. Então o que são esses picos? Esses picos são
os limites, né, que a onda tá alcançando. Né? Você lembra que você já jogou uma pedrinha na água e ela fez alguma coisa mais ou menos assim? Então, essas são os parentes mais distantes, as camadas mais distantes de um orbital, né? E aqui a gente tem as camadas mais íntimas de um orbital, de uma onda, né? Propagando no ar, partindo de uma fonte, certo? Você tem a fonte e dependendo essa aqui é a fonte. Se a fonte é o mar e você está mandando de baixo para cima, olha como é que vai ser a onda. Se é de, ela vai sair daqui, ó. Se você tem, se você está no mar e a onda vai para o mar, você está com uma pedrinha aqui, um pontinho aqui, ela vai assim, assim. Ela vai fazer assim, né? E aí ela vai descendo também, né? Ela chega fina e sai grossa. Lá em cima. E aí e a partir da volta dessa força, ela vai formando ondinhas, né? Essa ondinha vai para frente e aí a outra vai nascendo. Como aqui, ó, nessa desse NDA que significa nada a ver, só que significa DNA também, né? Com o D no meio. E aí, nessas ondas, elas transformam o seu DNA. Eu dei um exemplo aqui, ó. Esse é um DNA transformado. Tem o N foi para o canto, o A foi para o canto e o D está no meio. Mas poderia, mas dentro, se eu tivesse escrito assim e tivesse, tipo aqui é um ponto, aqui é um ponto, aqui é um ponto. E aqui fosse uma coisa assim, né? Então não estaria escrito errado. Depende da observação, né? Depende da fonte. E essas roupas, essas fontes, essas roupas vão ajudar a vestigiar as formas. Porque você sabe que tem roupas que são mais largas e roupas que são menos coisas. Aqui eu estou vestindo uma roupa, uma camiseta. Então aqui você consegue ver meus braços, meus músculos, tem uma visão disso. Mas se eu tivesse com uma camisa muito larga, você não conseguiria ver a forma, né? A forma de essas formas. Se eu tivesse com um pano na cabeça, você não conseguiria ver os meus músculos faciais, né? E tudo isso acena na relação das reações o mi o mínimo e o máximo. Esse minax, essa explosão aqui significa o mínimo e o máximo. E o máximo. E o max. Então, dentro desse mínimo e max, dessa onda, a gente tem os picos, né? Os picos são o mínimo e o máximo. E aí a gente tem uma escala de contrastes de energia aqui, ó. E aí você pode dividir várias partes dessa corda. E nessas divisões de parte das cordas, a gente pode colocar pontos. Isso é o seu cérebro, pessoal. Isso é a sua sinapse, entendeu? É como você gera memória. E aí você gera pontos nessas escalas de energia. E aí você amarra esses pontos nos vasos, né? nas passagens de sangue que elas fazem. E aí, dentro desses contrastes, você vai conhecendo o mundo e vai decupando o mundo. O homem fez isso, né? Nós bebericamos muito dessas coisas e tentamos fazer essas mudanças. Aqui parece uma minhoca, né? E aí tem o mínimo e o máximo dessa minhoca. Né? E ela rasteja e a gente tem o mínimo e o máximo dela. E aí isso acena uma onda, né? Então, essa é a minhoca, né? Chique. Aí ela tá rastejando.
Aí aqui são os pontos dela. Ela pode vir para cá, formar uma onda que vai, no final, se somar, vai gerar um círculo. Ela pode vir para cá, né? E fazer um diferencial de caminho, né? E aqui nesse caminho, esse diferencial que ela fez esse ponto aqui, ó, sabe? Então esse diferencial que ela tomou, que ela veio para cá, fez uma mudança nela. Foi pequena? Foi, mas imagina isso a vida inteira. Né? Imagina isso a vida inteira. Ela ter vindo para cá pode ter sido legal, né? Nossa, legal demais. Bom, né? Super divertido. Mas imagina ela a vida inteira fazer isso. Ela vai ter um problema que um toxicólogo não vai, não. Ou então ela vai precisar de desenvolver uma sobre camada aqui nessa região dela, dessa cobrinha aqui, para poder aguentar. Vai precisar se tornar profissional disso, para poder viver disso. Você entendeu? Por que as pessoas gostam da harmonia, da onda? Porque a onda, se você pegar a onda na melhor qualidade possível, o resultado dela é esse. E aí, se você está sempre assim, ó, está ótimo, né? Não vai ter nenhum lugar que vai sofrer mais ou menos. Todos os pontos vai sofrer de igual. Você entende? Isso é incrível, pessoal. Essa é a cobrinha mais energética e mais inteligente do mundo, né? Porque ela faz esse contrato com o eu dela, e nesse eu dela, ela encontra a harmonia que vai lhe alimentar de maneira igual todas as suas capacitâncias. Ela é profissional dela mesma. Hoje é impossível isso, mas ver isso não é bonito. E aí, essa é a melhor evolução, essa é a melhor mudança de DNA. Nenhuma letra sai do lugar. A única coisa que faz o tornado, conforme o tempo vai passando. Mas existem desculpidores para tudo, né? Então vamos lá desculparmos nós também, com as minhoquinhas que a gente forma na vida. A escolha fabrica memória. Foi o que eu acabei de mostrar. E essa memória estressa o limite que polvilha a chamar de músculo em prisão de reconhecimento. É... Então, se você tem esse limite aqui, e essa é a memória, se você estressar alguma região aqui, inclusive o limite, é, você vai fragilizar é, a, essa região, e essa região do músculo, né, ela vai reconhecer e vai danificar o percurso, né? Você lembra que a gente falou da percussão, que ela é o identitário? A percussão ela é identitária, ela permite reconhecer as diferenciações, né, a partir dos pontos que são traçados. E como a gente está preso nesse reconhecimento, nessa, nessa é, chamada condução, percussão, nós estamos presos na percussão. E essa percussão ela gera um valor, né, dessa operação percussiva. Se a gente não está realizando o trabalho e por conta dessa memória estressada, você deu uma constrição nesse pico da onda,
a outra onda que bateria e te formaria e geraria uma identidade. Talvez de você mesmo para com a realização de um objetivo, não vai ter o valor que deveria ter, e aí você vai causar uma falha cognitiva, uma falha de vontade em relação a essa instrução por causa dessa compressão, desse estresse nessa fibra. E aí ela vai polvilhar no músculo, né? Esse conhecimento. E isso vai te levar a falar assim, ah, eu não estou com vontade, estou cansado. Vai falar um conjunto de palavras que vão te fazer reconhecer que você está desapontado nessa região por causa de algum estresse, por causa de alguma questão. E aí a culpa é de quem? Quem que vai ter que arrumar isso depois? Não é você? Então por que que vai demitir a verdade, vai construir várias camadas de mentira aqui no DNA? Por que você não vai no DNA logo de uma vez e não fala que está estressado porque você, você fez tal coisa? Ou você se deparou com tal coisa, encara essa coisa e descomprime ela, tira esses pontos que de aliança, né? Porque tudo que você fala para desencontrar isso vira corda para pontuar a aliança, né? Para gerar valor nisso, nessa compressão. É como se você fizesse isso aqui, ó, amarra isso aqui. Ó. Não, você tem que descortar isso aqui, você tem que falar a verdade, pessoal. A verdade é muito importante. Porque te ajuda a descomprimir essas questões, essas operações. Confie só no médico que você acredita, você sente a verdade, essa percussão verdadeira, né? Uma jaula para a admiração angular, suportamente estar nadando. Peraí, deixa eu ver aqui o que é isso. Ah, que o limite polvilha é chamar de músculo em prisão de reconhecimento. Né? Ah, sim, o reconhecimento seria esse. Você se reconhecer a partir desse resultado, dessa operação. E aí, nesse reconhecimento, existe a jaula. Né? A jaula é a organização material, é, o, é a geometria da onde você se movimenta e percute o seu trabalho muscular. Então, essa é a jaula. E aí a jaula, nessa admiração de ângulos, se você não bater bem aqui, você não vai conseguir força para nadar esse ponto para cá e para poder fazer a sua assinatura no ambiente. E aí depois você fala assim, ah, você está bem sim, você está normal, né? Emitiu o normal ou feliz. E aí, para quem que convive com você para os pontos que convivem com você, ou para as pessoas, né, que são pontos também, elas vão decupar você por conta que vão te diagnosticar porque a sua assinatura não está batendo bem na geometria desse plano. Você, por conta desse estresse, você causou um diagnóstico de você não está bem, você está mal, sabe? Mas e o que é o mal então, né? Percebe, pessoal? A partir do momento que você convive com pessoas exigentes, o limite desse mal vai caindo e você vai se tornando cada vez mais bom. Mas é claro que se você convive com essa pessoa, você precisa de admitir ela na sua vida. Você precisa de reconhecer isso. Se você não reconhece isso, é como se você estivesse construindo essas camadas de mentira para poder se estressar depois, para poder continuar constritando, né? O que poderia ficar relaxado. Esses limites afeinofricção as reações eletromecânico-métricas dos pontos orbitados.
O que seria a feinofricção? Seria um feio, é um efeito de feio que digamos, freia a sua arquitetura por credenciar o nojo a partir do momento que você precisa do nojo para fazer várias avaliações, inclusive na alimentação. A feio. Se a imagem não transparece, você freia a sua cognição. E aí começa um detalhe aqui de ponto a ser operado. Tá feio. Ni. E aqui esse ni significa onde que esse freio está e se ele está em movimento ou não está. Esse afreio, essa necessidade de frear, por exemplo, um carro em movimento. Se tem um carro na frente, é um freio que ele precisa de acionar, né? Então, tá na onde? Está na frente, está atrás. E esse friction? Friction é o conjunto de operações que você precisa fazer perante a esse crédito, né? Você acreditou que você deu positivo para freio. Você deu positivo para saber onde que esse freio está. E agora você tem que dar positivo para a força que você tem que esculpir para realizar a operação. E aí, isso aí que gera na operação. Ah, certo, né? Resolvido. Problema resolvido. Ó, você aqui. Resolvido o problema. E que reações são essas que exigem esses problemas? Na música você tem as notas ruins, né? As necessidades de trocar de nota, o cansaço, a fadiga instrumental, a fadiga percussiva, ni trabalhos de estudos, de você ler, você dirigir, você conversar com pessoas. Tudo isso vai gerar essas reações. Dentro dessas verdades, você vai conseguir gerar mais separação desses pontos e organização. Então, essas reações vão te levar a organizar esses pontos, e aí, como um boneco ventríloco, né, você vai conseguir gerir, né, a partir da eletromecânica. Por que eletromecânica? Porque a ele, né, é tipo assim, ele é a energia que você precisa dar aqui. TR é o tempo de repetição que você vai ficar aqui operando essa energia que você tem que dar aqui. Mecânica, por quê? Porque a depender da energia e da passagem e do tempo que ela passa, para resolver você vai precisar de dar alguns comandos mecânicos. Tanto aqui, se você está nessa área aqui, né, você está aqui no cérebro pensando ainda, ou se você já está realizando essas operações de a friccionar. Né? Por quê? É, geméticas? Porque isso gera memória. Né? A ética ela gera memória de condução, de percussão. Ela define o que é harmonia dentro dessas instruções. Por exemplo, você frear quando o carro está na sua frente para não bater. Isso é ética. Você trabalhar isso, esse processo que é enigmático, ele fica sendo cada vez mais automático na mecânica, de você contemplar a vida. Isso pode ser perigoso desde que você não fale a verdade, você crie várias camadas para poder camadas que não exigem, não são necessárias no seu DNA para poder fazer essas acolheções, esses pontos, né? Vamos supor, você tem um terreno, e aí nesse terreno você tem a área de plantio, a área de vivência e a área de lazer e tal, tal, tal. Se você
plantar direitinho aqui na área de plantio, você vai fazer as linhas tais, e aí vai nos pontos tais, você vai semear tais coisas e elas vão crescer, né, na medida certa. E você vai se alimentar disso e não vai ter nenhuma perda. Se você achar que precisa de mais, você vai fazer mais, né? Só que se tiver mais do que precisa, logicamente você vai estar exagerando. Se você exagera nisso aqui, você vê que a geometria, você tem a geometria aqui, né? E nessa área aqui. Você vai passar mais tempo aqui. Imagina que isso aqui é a área do seu cérebro, é uma área do seu cérebro que você reside nas suas operações de cálculo, né? E aqui nessa residência, se você passar mais tempo aqui do que você precisa, ou usar mais área para poder fazer essas colheitas, semear essas coisas, aqui vai ficar com déficit, aqui vai ficar com déficit, né? Ou na hora que a energia sua bater aqui, fazer a assinatura, essa assinatura vai ser diferente, porque tem um final, o resultado da operação tá sendo que você está velando mais uma coisa do que outra, né? Dentro desse conjunto. E aí isso diferencia as pessoas, esse conhecimento eletromecânico e médico, porque essa eletromecânica está em todos os lugares e elas comandam várias residências cerebelares que fazem esse afeinionifricção. Deculpam se tal razão é feia ou não, né? Frear é necessário ou não. Se esse é, o que você deve fazer para poder frear e o quanto de força você deve empregar vão ser necessários, né? E aí, dependendo dessa atitude do plantar mais que precisa, isso pode gerar uma desnecessária. Você pode acabar se desnecessarizando mais rápido do que outra pessoa, né? Ou se acidentando, ou se, né, causando a própria morte. É um estado de morte frente a essas várias coisas que se pode fazer. Abatida, abatida, né? Então, dentro de tudo que eu falei, o resultado poderia ser abatida. E essa batida poderia ser do carro que estava atrás com o carro da frente, se o africcionar não funcionasse, mas a batida também pode ser você dentro das suas decisões de comer mais do que devia, de falar mais do que devia. Isso tudo pode gerar batidas nessas regiões como eu mostrei aqui no slide anterior, de residir e de fazer essas escolhas de residência para ser com você mesmo. E aí, nessa sua assinatura, né, nesse seu ser, sua atividade vai, aqui ó, abatida, mano, e sua atividade, que decai no reconhecimento estirado. Então, essa sua atividade vai cair conforme as batidas. E aí a gente tem essas batidas, podem ser boas ou podem ser ruins, como acidentes. Mas existem acidentes que ensinam muitas coisas para as pessoas, isso de fato. Mas, por exemplo, se você pega um instrumento, o seu músculo, e bate ele muito, o estado que as fibras estão, né, vai mudar. E aí essa mudança de estado vai trazer várias químicas e várias coisas que estão no sangue vão se ligar nessa região muscular, porque
ela está mais quente, ela está mais atritada e tal. E aí esses componentes do sangue, por estarem aqui, vão gerar uma certa atividade, não só aqui, mas na residência de motora que trabalha essa atividade aqui no cérebro. Essa razão cerebelar para estirar essa região. E aí depois que você fazer isso, você vai decair essa atividade, porque as suas fibras elas vão voltar para o estado natural. Esse saboreado pelo gosto sentenciado do valor. Então, esse estado, você se conforma e se assegura dele a partir desse sabor que ele gera, né, dessa atividade. E esse gosto que você acolhe dessa coisa, você planta, né? Você colhe. Se você colher mais do que precisa, isso pode danificar outra região cerebelar do seu cérebro. E aí você tem esse diferencial, entendeu? Essa harmonia diferencial. Você ataca mais uma coisa do que outra. E aí essa vai ser a sentença do seu valor, o valor da sua operação, né? Você vai ser sentenciado por isso, né? Causa e consequência. Então, por que você escolhe isso, né? Existe um porquê. Você consegue ser verdadeiro, né? Ser camada íntima para poder responder isso, que a camada íntima ela consegue desconstruir as várias amarras que você tem para com as coisas. Para com essas sentenças de você, eu sou viciado nisso e tal, tal, tal. Não, você só está com uma argola ali, uma coisa prendendo a sua coisa, falando que você está. Se você falar, eu não sou, você vai tirando essa prisão, assim, ó. Você vai tirando esse contrato e vai descontraindo e vai podendo fazer outras coisas depois, certo? Então, os pontos de um lugar, a depender da massa desse ponto, reaciona a fusão e redimensiona a energia iterante do aguardar os extratos do dia a dia. Reaciona na fusão. Então, tem essa reação. Porque existe um raciocínio, né, nessas escolhas de fazer muito uma tarefa em relação a outras. E essas escolhas são, ao momento que elas são feitas, elas são reacionadas a partir de questionamentos de pontos lá existentes anteriormente. E às vezes vai precisar de mudar de lugar e tal. E aí isso é uma fusão, sabe? Às vezes você pega um ponto e funde com outro para poder ter um outro resultado. Isso no instrumento você consegue ver bem isso, né? E redimensiona a energia iterante, né? A energia de passagem por esses pontos, de bater nesses pontos, do aguardar os extratos do dia a dia. E tudo isso vai fazer mudança no seu dia a dia, redimensionar essa energia iterante. Iterante é você repetir, né? Repetir várias vezes uma atividade. E essa repetição vai gerar um extrato. Esse extrato é como se fosse você colhendo dessa residência, dessa semeação, né? O valor o valor daquilo para você no dia. E aqui eu vou falar mais uma vez, a oração e os mistérios do Santo Terço, eles geram essa, essa condição, essa condição não, essa vocação para poder você operar essas questões, esses pontos. Por que a depender da massa desse ponto?
Porque esse ponto em sua vida, ele pode ter uma massa maior ou uma massa menor. Você já viu o raio-x? O raio-x, dependendo da quantidade de massa no corpo, ele passa com mais facilidade ou menos facilidade, dependendo. Você precisa de empregar menos força na massa ou mais força na massa. O ponto que é mais forte, ele, ao chocar, né? Por exemplo, se você chocar com uma espuma, o máximo que a espuma fazer vai te frear, né? Vai te frear mas não vai te machucar. Agora, se você bater num muro de concreto, o muro de concreto vai te danificar todo, entendeu? Então, essa é a diferença das massas. Então, a depender da massa desse ponto, vai sofrer vai sofrer essa reação e essa massa logicamente vai mudar essa fusão dessas duas choques, né? Você tem você e o ponto, e aí ao chocar aqui, ó, vai fazer uma mudança aqui. Dependendo da massa, né? Se for menos, o ponto pode ser para cá, a massa mais para cá vai para cá, né? Então a gente tem as coordenadas então para poder falar isso. Positivo direita, negativo esquerda, alguma coisa assim, dentro de um referencial. E o que seria a fracta isca de ação ativa? Fractais são trabalhos de pontos mesmo, a partir de operações matemáticas, que permitem mudar as ondas, fazer mudanças nas ondas. Ou seja, se a onda seria assim, a onda ela pode ser assim e tal, sofrer várias ondas dentro de uma onda só, sabe? Isso seria fractais. E aí, essas fractais são desenhadas e desenvolvidas a partir de ritmos matemáticos. Esses ritmos matemáticos, elas riscam e ajudam a fazer rarefações, né? Construir maiores extratos de uma de um ângulo a ser estudado, né? De mais extratos de uma acolhida. Você colher alguma coisa, alguma sabedoria, fractais elas permitem fazer essa isca e ativar locais onde não seriam ativados, com mais intensidade ou menos intensidade, falando mais ou menos de quântica. Com essas diferenciações de paredes proporcionadas pelas mudanças desses pontos, nesses percursos angulares, de bater nesses pontos, né, nesses dados matemáticos, nessas exigências, você vai ter forças maiores, né, assinaturas diferenciais, forças maiores, em locais que você não teria. E que locais seriam esses? Locais aqui mesmo, na mente. E aí você consegue fazer vários efeitos com isso. Efeitos que você pode criar efeitos ou fazer efeitos já conhecidos, né? E esses efeitos podem mudar o sabor, né? Redimensionar a sua relação para com a qualificação de zelar por essa interação. E isso é riqueza, pessoal. Isso é ser rico de conhecimento. Interpreta-se pela ponta que o sangue atende o organismo
registrando do instinto uma matemática de encaixe para os elos, pontos que ao encaixe de uma coroa reúne corrente e clama coerência para o fogo de alguma manivela pedalar. Então, o que seria essa ponta de sangue? Já viu que você tem os dedos e tal, e às vezes quando você pressiona muitas coisas, gera calos. Calos são camadas de pele morta. Só que essas camadas permitem que a sua pressão consiga permanecer mais tempo, o seu dedo consiga mais tempo, ser mais tempo pressionado, sem doer, sem fazer diferenciação na sua razão fisiológica, como se fosse uma força mesmo. Existem trabalhos matemáticos, né, operações que fazem isso com o sangue, levam o sangue para certas pontas. É esse caso de fractais. Às vezes, numa atividade normal, de um profissional normal, ele realizando a atividade, as pontas de sangue que ele precisaria para poder fazer as compressões, que são destacadas pelas compressões que ele faz com o trabalho realizando na matéria, a partir de uma dinâmica de envolvimento, ele se torna mais dinâmico, mais qualificado, e ele consegue dividir essas áreas de compressão tecidual, né? E aí isso aí é fractal. É fractal na forma mais simples, né? É você fazer mudanças de toque. Se você pega o copo assim, aqui o sangue ele tá sendo pressionado aqui, levando essa sensação para o meu cérebro, né, registrar. Só que se eu pego assim, ó, com dois, eu já mudo a compressão. Se eu pego assim, eu vou trabalhando assim, eu vou fazendo mudanças nesse tipo de compressão, sabe? Tem seus riscos e tal, só que a gente sempre interpreta uma matéria, né, pelas pontas que são pressionadas. Isso registra um valor. Isso é uma ordenada para o meu sangue, para a minha razão cerebelar, se destacar, né, das demais outras formas de empregar as várias pontas que eu tenho para poder fazer esse registro. E isso atende o organismo. Isso registra, isso é registrado no íntimo de uma matemática de encaixe para os elos. Então, no meu íntimo, isso vai se tornando cada vez mais íntimo, né? Normal, né? Isso cada vez vai formando mais calo. O que seria um escalo? Uma, um calo? Seria tornar isso tão íntimo que eu quase que sempre vou fazer isso, né? Na maioria das vezes que eu fizer, dentro do estudo estatístico, essa vai ser a moda. Que eu vou sempre fazer isso, né? Sempre pegar essa coisa. E aí, as poucas variações vão ser as escalas que chegam nessa moda. A moda de você pegar as pontas, né? As pontas desses encaixes, e isso vai ser um elo, vai estar registrado. E é esse fenômeno que é um fenômeno familiar, né? Essas pontas que desapontam e apontam a gente, né? Assim, no piscar de olho. E que o encaixe de uma coroa reúne e clama, né? Uma coroa por quê? A gente tem a coroa que fala do rei, da rainha. A coroa, ela fala de uma engrenagem. O rei é uma engrenagem, né? É que se une com a rainha e os dois se engrenam numa sociedade ali, né? Um reinado. Você tem o seu reinado. E aí, dentro desses vários encaixes que você treina, né? A partir dessas compressões e memórias, né?
que vão chegando em resultados de melhor posicionamento. Isso também vai conforme a matéria pode, né? Você vê, você tem vários tipos de matéria. Então, essa matéria, por ela ser assim, eu consigo pegar ela assim, 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 exato. E aí isso vai diferenciando. E esses encaixes vão se tornando elos para o cerebelo, né? E aí vai se formando uma escala a partir da experiência e na estatística dessas escalas vão gerando coerência a partir dos trabalhos de média, modal, qual que é a média, qual que é a modal, qual que mais se repete, qual que menos. Para esse fogo de alguma manivela pedalar, né? Para você que sempre repete uma coisa, uma situação, existe um estado de temperamento que você está muito bem, que o fogo está no melhor contágio, né? O fogo é o quê? A compressão, a sua compressão frente à matéria e esse trabalho seja mais ou menos dinâmico. E aí, se você já encontrou ela, você sabe que ela está ali. Então você sempre está buscando por essa coerência. Às vezes você está até mais, só que o mais está sempre buscando decair para essa. Por quê? É o que está registrado, é o que mais aparece, é o que mais se confia, entendeu? Esse é o ponto. Por que todos os elos de uma corrente são iguais? Porque eles definem que essa igualdade é a melhor que permite a corrente ser a corrente e estar naquela engrenagem, naquela coroa e naquela catraca, né? E se movimentando. Cara, isso é incrível, é excelente. E aí a minhoca, a minhoca. Você lembra que eu falei da minhoca? É a minhoca tentando a harmonia, né? Você tem aqui um conjunto, uma maior e um menor. Qual tamanho que será que é melhor harmônico? Que é mais redondinho possível? Que alimenta mais a, a situação dela? Porque você vê, cada corpo, seres humanos, cada corpo, senhoras e senhores, eles são, é, como que se fala? Um lado é igual ao outro, né? A gente tem. Ai, me fugiu da cabeça agora. Vamos ver se eu consigo lembrar. Mas a gente é a simetria. A gente tem a simetria. Então essa simetria, ela é redonda, né? É o nosso arredondamento. E dentro dessa simetria a gente tem alguns reparos, né? Que são resultados das escolhas que fizemos. E dentro dessas escolhas a gente acaba entender a nossa vida toda buscando entender por que a gente fez essas escolhas. Mas aí hoje a gente está entendendo que é por conta das operações, dos pontos, né? Dos batismos, isso e aquilo. Hum, que... pessoal, tem mais bastante slide aqui. Eu acho que eu não vou conseguir contemplar todos eles. Então a gente continua no próximo vídeo, num vídeo de parte 2. Mas Ah, bacana. Aí no vídeo de slide 2 eu tento chegar no motivo de eu ter falado sobre essas questões
dos trabalhos editoriais e desses trabalhos de quadrinhos, e falo mais sobre essas operações, né? Evidencio mais elas para ficar mais claro. É, então, bom, vou aqui fazer a minha operação lógica para me qualificar em sua função. Então, não se esqueça de dar o joinha no vídeo, que ajuda bastante o canal, a minha motivação de continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo, porque é bom, né? É bom nadar, ver. A gente tem a piscina aqui, só que é, a gente, na sociedade, a gente precisa de alguns reconhecimentos e até mesmo para nos questionar. Então, fica aí o meu convite. Fica à vontade para usar a aba de comentários para questionar algo que eu falei ou para poder refletir comigo. É muito bem-vindo. É, e isso vai ser uma experiência nova para mim. É, por favor, dê um like no vídeo. Isso ajuda, vai me ajudar bastante a impulsionar o vídeo. E se inscreva no canal, vai dando like nos vídeos, vai vendo conforme você possa estar assistindo e tentando nada a ver comigo, certo? Um abraço aqui e a gente se vê na continuação desse vídeo. Até a próxima.